Você que está andando aqui no corredor, para tudo. Acabou de dar a louca no gerente. Acho que ele vai ser demitido. Você não pode perder essa promoção. Imagina uma maminha para fazer aquele churrasco, aquele momento especial em família, que você não pode mais sair, tem que estar lá junto com os seus. Pega essa maminha, só R$19,90. Inacreditável. E se levar duas, ainda ganha um queijo coalho para acompanhar no churrasquinho. Não perca essa. Vai rapidinho, antes que acabe. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual aqui do EmpreendaCast, Fábio Câmara. Tudo bem, Fábio? Opa, tudo bem? Que bom que eu consegui vir, hein? Tô aqui esperando esse convite há um tempão. Você com essa voz de podcaster, olha só, o Fábio, além de CEO, ele é programador desde os 14 anos e hoje lidera o grupo F-Câmara, né, com mais de 800 colaboradores em 2 sedes pelo Brasil. E eu peguei uma curiosidade aqui sua, Fábio, que você trabalhou lá no CPD do Exército Brasileiro, cara, e como é que foi isso aí, cara? Explica aí pra gente. Pô, se eu te contar eu tenho que te matar, né? Não pode, é confidencial. Eu tô brincando. Eu fui um mero praça, trabalhava no centro de operações, né, fazia uma operação de suporte em computadores de grandíssimo porte, era um IBM 4381, isso foi em 1988, eu acho que esses equipamentos não devem existir mais, né? O equipamento, cara, era uma unidade de fita do tamanho da sua geladeira. Só para você ter ideia do barato do negócio. Foi uma época, assim, meio legal, porque eu aprendi a fazer algumas coisas, né, naquele IBM 4381, só que eu perdi muito tempo, eu estava na contramão do mercado. O mercado já estava usando o 286, já estava indo para uma linha diferente, todo mundo querendo programar com Clipper, e eu preso ali em COBOL, preso em coisas que depois, quando eu saí do exército, eu não consegui usar em lugar nenhum. Agora eu fico imaginando, né, do tamanho da minha geladeira, imagina fazer manutenção nisso se eu tivesse que carregar de um lado para o outro, né? Eu imagino a necessidade da galera que tinha que chamar para poder manusear. Só para trocar a fita, tá? Que era uma fita que, se eu não me engano, cara, tinha 4 megabytes. Era uma fita enorme para apenas 4 megabytes. Só para trocar a fita eu demorava uns 15 minutos. Meu Deus. Surreal. Hoje não cabe isso de forma nenhuma. em CPD nenhum também, né? Se fosse. CPD nenhum. E eu queria ver mandar pra nuvem essa parada toda. Agora deixa eu te perguntar. Se você fosse resumir em 144 caracteres o que faz a F-Câmara, como é que você resumiria aí pro sonhador e a sonhadora entender o que a gente vai conversar daqui pra frente dentro do EmpreendaCast? Você vai contando os caracteres? Eu vou contando. Em bits ainda, em bits. Olha, o mantra mais antigo nosso, tá? É uma nova atitude em TI. Só que tem uma pegadinha. Se você vê isso escrito em algum lugar, isso impresso em algum lugar, você vai perceber que não tem um ponto. Então não é TI, é ti, uma nova atitude em ti. Então nós somos assim prepotentes, pretensiosos, querendo transformar pessoas em líderes, com uma compreensão, tá, de que tecnologia da informação é o meio. Não é o início, nem é o fim, é o meio. E a nossa capacidade de liderar e conduzir isso que faz toda a transformação. Então, eu falei muito mais do que 144 caracteres, foi mal. Não tem problema. É um pensamento de que o princípio do ser, né, do indivíduo, que é plural, que é capaz de fazer assim, tanto conexões com hardwares, como conexões com softwares, como ajudar pessoas, tem de tudo, sabe? Eu vou ter histórias aqui para contar das mais diversas possíveis, muitas tristes, muitas bacanas, e é essa a ideia, né? Dividir com você essas histórias. Mas o que faz a F-Câmara, ela é plural. Ela faz sistemas de e-commerce, ela faz sistemas de marketplace. Inclusive, nós somos a maior empresa da América Latina de serviços
para e-commerce, varejo em geral e marketplace, tá? O segundo maior tem metade do nosso tamanho. E a gente tem transformação digital, a gente tem muita coisa com dados, né? Muita coisa de big data, de cientistas de dados, tem um pouco de tudo. Vai perguntando aí que fica mais fácil pra tá gente bom. falar. Se não me empolgo aqui, aí fica tranquilo. Embora. Fica tranquilo. Antes da gente continuar, eu queria que você me dissesse uma música para eu colocar lá na playlist do EmpreendaCast. E é uma música de supetão mesmo, você vai ter que pensar aí a primeira que vier na sua cabeça. E depois eu queria que você tirasse uma brincadeira aqui, se você me permitir essa liberdade. Eu queria com essa sua voz de radialista que você anunciasse uma promoção de mercado, pra gente deixar registrado aqui que você poderia, se não fosse CEO da F-Câmara, poderia trabalhar na rádio ou em anúncios de mercado dentro do ambiente ali. A gente brinca anunciando uma TV, tá bom? Se você topar, senão eu corto tudo isso. Adorei a brincadeira. Pô, isso é sinal que eu não vou morrer de fome, né? Se tudo der errado aqui na F-Câmara, eu me lanço pra esse mercado. Fácil. Adorei a brincadeira. Mas sobre a música, pode ser em inglês? Pode, a que você quiser. Pode. Legal. Tem uma música do Rush, tá? A banda canadense, o Rush, que eu gosto muito, chamada Free Will, que quer dizer, né, uma tradução assim aproximada, livre-arbítrio, sabe? Liberdade. E é um tema que eu ando muito preocupado com a nossa pandemia, porque eu não sei se as pessoas estão percebendo, nós estamos aprendendo a ficar sem liberdade. A gente não pode mais sair, a gente não pode mais comprar o que a gente quer no supermercado, a gente tem que ser regulado ali, que horário, como fazer e como não fazer. E eu tenho muito receio, sabe, do futuro disso. Seja dos governantes manipularem isso de forma inadequada, seja das pessoas ficarem muito acomodadas, né, com tanta falta de liberdade. Então é uma coisa que eu não vejo que ninguém está levantando a bandeira, e quem sabe a gente levantou aqui um pouquinho a bandeira de uma preocupação também pós-pandemia. É isso aí, vou colocar lá na playlist. Ótimo ponto que você levantou. E essa discussão, né, a gente conversou no último encontro que a gente dividiu junto o painel, foi um prazer imenso para mim. A gente estava falando, né, nós abrimos as nossas casas, mas a gente não passa dos nossos portões, né? Parece que a gente está ali numa prisão virtual, física, é mais uma limitação mental do que qualquer outra coisa, né, que a gente tá produzindo dentro das nossas cabeças, e eu tenho a mesma preocupação que você, eu não sei os efeitos colaterais disso, né, já fizeram 12 meses que a gente tá nessa situação, então vamos colocar, eu vou escutar essa música, ótima escolha, Rush é muito bom mesmo, né, e sensacional, tá lá assinado por ti, pra todo mundo no Spotify escutar a playlist do EmpreendaCast. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, que eu queria que os seus 800 colaboradores, talvez 798 já tiveram essa vontade de fazer você anunciar. Vamos fazer de conta o seguinte, nós estamos andando aqui num grande supermercado e tem uma oferta de maminha a R$19,90. Me convence a comprar a maminha hoje no supermercado com essa voz de radialista. Olha, eu posso fazer uma brincadeira, somando essa brincadeira um pouquinho? Pode. Aqui o episódio é seu, cara. O MP3 inteiro é seu. Quando eu fui militar, né, eu morava no Meia, no Rio de Janeiro, e eu ia de trem para o quartel, que ficava exatamente na Central do Brasil, né? O Palácio de Duque de Caxias fica bem em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí eu pegava o trem muito cedo, bem lotado, e sempre passava um garoto vendendo picolé, que era o picolé do China. E eu achava fantástico o jeito como ele explicava o picolé dele. Ele dizia assim, é o picolé do China, não tem água nem anilina, é pura vitamina. Venha, compre o picolé do China. Muito bom. E aquilo marcou, cara. Olha, foi... eu tenho 50 anos hoje, eu tinha 18 anos nessa época e até hoje eu não consigo esquecer essa frase. O menino era muito especial, assim, e eu sempre comprava um picolé com ele. Muito bom. Sensacional. E aí vou vender o quê? Maminha, é isso? Você vai vender maminha R$19,90, né? Levando a maminha, você ganha 2 pacotinhos de queijo coalho. Não sei se eu sou capaz de fazer isso, deixa eu tentar. É tipo aqueles locutores que ficam no supermercado. Tipo assim, ó, deu a louca no gerente. Você vai aproveitar hoje a maminha R$19,90, né? E comprando 2 quilos você leva um pacote de queijo coalho. Pode ser assim. Então, você que está andando aqui no corredor, para tudo. Acabou de dar a louca no gerente. Acho que ele vai ser demitido. Você não pode perder essa promoção. Imagina uma maminha para fazer
aquele churrasco, aquele momento especial em família, que você não pode mais sair, tem que estar lá junto com os seus. Pega essa maminha, só R$19,90, inacreditável. E se levar 2, ainda ganha um queijo coalho para acompanhar no churrasquinho. Não perca essa, vai rapidinho, antes que acabe. Muito bom, muito bom. Eu vou tirar um barato contigo, ficou ótimo, Fábio. Ah, sério? Você é sensacional, cara. Imagino como seus colaboradores ficam felizes contigo. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora vamos falar de coisa séria aqui, já tiramos uma brincadeira. Esse é o espírito do EmpreendaCast, que a gente traga de forma leve as histórias e as conversas. Eu queria agora tocar num ponto bem legal seu, assim. Quando é que esse Fábio, né, natural de onde, começa a vida empreendedora? Eu queria saber a primeira fagulha, o primeiro mosquitinho que te picou e como é que foi. Eu queria que você contasse da forma mais livre possível, que remetesse aquele Fábio que hoje, né, eu queria que o Fábio de hoje conversasse com esse Fábio do começo. Então conta pra gente aí, quando é que começa a sua trajetória empreendedora? O princípio, tá, é sempre uma coisa natural. Eu penso que a gente já nasce com essa semente e ela vai só encontrando ali, né, alguns terrenos mais férteis e isso aflora mais rápido. E em algumas outras histórias, os terrenos são mais áridos e isso demora mais para aflorar. Mas eu me lembro, assim, com 14 anos, né, quando office boy do Banco Real, eu fazia um fanzine. Eu escrevia, tá, um jornalzinho, um underground, que falava sobre heavy metal, sobre rock pesado. E aquilo ali era uma forma que eu arrumava dinheiro para comprar os LPs que eu queria comprar de bandas, né, como Sepultura, Ratos do Porão, enfim, heavy metal pesado mesmo, né. E aí eu comprava esses LPs brasileiros, de bandas brasileiras, e ainda vendia eles mais caro para os gringos, porque foi uma época assim, foi em 1984, mais ou menos, os gringos estavam ficando apaixonados pelo som, pelo heavy metal brasileiro, pela Sepultura começando a fazer sucesso fora, sabe? Então eles me pediam, eles me mandavam cartas, na época não tinha e-mail, não tinha essas coisas não, era carta mesmo. Me mandavam as cartas pedindo os primeiros LPs do Sepultura, do Sarcófago, do Ratos do Porão, e eu, né, vendia o fanzine com aquela moedinha contada, comprava o LP, eu reaproveitava selos, tá? Agora eu posso contar o crime, né? Já prescreveu, faz muito tempo, mas eu pegava selo usado, sabe? No prédio, todo mundo me dava as cartas, eu passava pasta de dente no carimbo do selo e usava o selo de novo, cara. É mole? É mole. Que bandidagem. E aí que traquinagem, né? Que traquinagem. E aí eu mandava isso para os Estados Unidos, para a Europa, e recebia os LPs deles, né, de bandas locais deles, underground, e vendia esses LPs no Brasil por um belo valor. Então, olha só que coisa, né? De um fanzine gerava valor para um LP nacional que eu vendia para fora do Brasil, que voltava a um LP estrangeiro que eu vendia dentro do Brasil. E isso com 14 anos. Depois, enfim, as coisas vão mudando, né? E ficou mais fácil o acesso a LPs, isso já não era mais tão fácil para eu fazer. E o que foi acontecendo? Eu passei por uma situação difícil com minha família, me vi, assim, de repente, com 17 anos, fora de casa, sem eira nem beira. E o quartel foi aquela coisa assim de vai me amparar, vai me dar cama, vai me dar comida, é para lá que eu vou. Então fui pro exército assim na fúria, precisando daquele espaço, precisando daquele sustento e querendo construir de novo, né, a minha história. Foi 4 anos, eu fiquei de 88 a 92 no exército. Nossa! Quando eu saí, né,
Quando eu saí, né, eu tinha juntado ali um dinheirinho, eu queria empreender. E aí eu percebi que eu estava fora do mercado de informática, porque eu sabia mexer com COBOL, com IBM 4381, só que eu não tinha nível superior. Então eu não conseguia ser candidato a vagas naturais de empresas que usavam computadores de grande porte, que eram tipicamente multinacionais ou governo. Eu não tinha currículo para isso. Então eu tinha currículo de micreiro, eu era um fuçador. E como fuçador, não dá para mexer nessas máquinas, né? Eu tinha que ter ido para máquinas menores, XT, 286, 386. Conclusão, fui empreender, cara, e montei um negócio de comida congelada. Fui só quebrando, aí com quase 9 meses assim de quebradeira e resultados ruins, apareceu uma moça lá, muito bonita, que provavelmente era a esposa de um cara muito rico e estava doida para fazer alguma coisa. Eu convenci ela que aquilo era um bom negócio e eu vendi para ela um negócio de comida congelada. Eu disse, ufa, salvei algum para não perder tudo e voltar pro zero novamente. Aí comecei a olhar o que eu vou fazer, Fui fazer uma confecção de camisa para surfista. E aí, eu estava em Salvador, né? Gostava de surfar, tal, por vender aqui pros meus amigos. Aí eu terminei de quebrar, cara. Aí quebrei, perdi o pedaço, foi terrível. Nome sujo, tudo que você quiser pensar aí de pior aconteceu comigo. Caramba! E exatamente nesse fundo do poço completo, tá? Aconteceu uma coisa meio mágica na minha vida. E eu quero te explicar agora. Eu fui para a Ilha de Itaparica, na casa de uma namorada, passar a semana, fazer uma semana sabática. Eu estava completamente sem um centavo. Eu ficava inventando o que comer, assim, pegando frutas, pegando coco, tentando pescar, completamente zerado, tá? A minha namorada ia aparecer na sexta-feira lá, e aí sexta, sábado, domingo tinha rango, mas de segunda a quinta eu tava no perrengue. E me aparece um argentino tentando me vender mapa astral. E eu falei pra ele, cara, você tá de brincadeira, não tem um centavo, não tem como comprar esse mapa astral. Não, tal, eu gostei de você. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer pra você uma numerologia de graça. Então tá bom, se é de graça, vamos conversar aí. E aí o meu nome verdadeiro, tá, é Fábio Camera, com E, C-A-M-E-R-A. E ele virou pra mim e falou, cara, seu nome não tá legal. Eu disse, não brinca. Seu nome não tá legal. Pô, eu tô no buraco, no fundo do poço. E eu não sou o SPC nem o Serasa, só tô dizendo que seu nome não tá legal. Bem por aí. E aí ele disse pra mim isso, olha, em vez de colocar com E, coloca com A. Passa a se apresentar como Fábio Camara. E você vai ver que as coisas vão mudar. Cara, eu não sei se isso é verdade. Eu sei que desse dia em diante, cara, eu só me apresento como Fábio Camara, com A. Nunca mais eu usei o E. Só pra dar trabalho pro RH, ainda bem que você é o dono, né? Não, mas eu conseguia, cara. Eu quando fui trabalhar nas empresas, né, eu chegava lá e eu brigava com o pessoal de RH, brigava com o pessoal de infra. Não, bota o meu e-mail aí com A, por favor. O E me dá muito azar, dá tudo errado. Eu vou dar prejuízo pra vocês. Não façam isso. E aí eles botavam com A. É sério, pô. Que legal, que legal. Dali pra frente, você passou a usar o F-Cam. Eu queria que você continuasse. O que esse argentino trouxe pra ti, além de uma letra A no lugar do E? Então. Olha só que louco. E eu acredito nessas paradas, tá? Eu coloquei de forma simples, mas assim, eu acredito demais na energia, o que a gente mentaliza. Mas o que um argentino te trouxe de bom, cara? Fazendo uma brincadeira com eles, que também adoro todos os hermanos. Cara, eu acho que ele me trouxe esperança, sabe? Eu saí dali com esperança de que, olha, vai mudar alguma coisa. Eu não sei ainda direito o que vai mudar, mas vai mudar. E aí chegando, né, em casa de novo, me olhando no espelho, eu disse, poxa, eu vou voltar a estudar TI. Porque eu gostava, eu me dava bem, os meus resultados aconteciam. E quando eu olhei para o mercado, tava todo mundo trabalhando com uma linguagem chamada Clipper. E eu tava lendo um livro, tá? Lá na Ilha de Itaparica, eu comecei a ler um livro em inglês, e eu não sabia inglês, era um terror. Pra andar, assim, meia página, eu demorava um dia, que falava sobre... O nome do livro era Cruzando o Abismo. Falava sobre um abismo que existia nas tecnologias. Então, ele dizia assim, olha, você tem
uma fase da tecnologia bem inicial que só os fanáticos investem. Depois você vai ter uma segunda fase da tecnologia, que é uma fase dos visionários. E aí os visionários vão lá e fazem força para aquilo dar certo. Aí, entre os visionários e a massa, que é a próxima fase, existe um abismo que você pode ou não cruzar. E depois da massa, você vai ter a fase dos céticos, os que vão por último. E aí eu tava olhando aquilo e eu dizia, cara, o Clipper já está na massa. Eu vou ser mais um e eu tô atrasado, né? Já tem um monte de gente que sabe muito de Clipper. Eu não vou conseguir pagar conta nenhuma desse jeito. Eu preciso aprender alguma coisa que está antes do abismo. E eu nem sabia direito o que eu estava falando, tá? Sinceramente, eu não tinha ideia da profundidade do que eu estava falando, mas eu tinha convicção. Eu tenho que aprender alguma coisa antes do abismo. E aí sem quadrante do Gartner, sem nada, hein? Você ali na ilha de Taparica, analisando um livro, né? Nada de quadrante. Hoje tá muito Nutella pra ver o futuro aí, né? Você tem ideia, nem televisão tinha na casa que eu tava. Era uma casa boa, tá? Mas eles não deixavam a televisão lá, que podia ser roubada, né? Mas Itaparica é linda. Depois eu vou te contar que eu tive uma experiência de morar em Salvador. E a ilha de Itaparica é uma das ilhas mais lindas que eu já visitei. Mas segue o barco aí. Você deu uma olhada que você tinha que estar antes da ilha antes da ilha do abismo. Você tinha que estar antes da linha do abismo. O que você escolheu? Agora, depois de numerologia, eu quero ver o que vai aparecer. Não, aí eu liguei um 386, né? Apareceu aquele setupzinho lá em DOS e tinha um íconezinho, assim, tinha uma chamada automática, né? Alguém tinha programado no command.com para abrir o Windows. Aí eu olhei lá, olha, tá chamando Windows.exe. E abriu uma janelinha branca. E eu olhei para aquela janelinha branca assim, cara, isso vai pegar, isso vai dar certo e eu vou investir nesse negócio. E eu comecei a procurar a primeira linguagem que poderia fazer aquelas janelinhas brancas. E eu achei uma linguagem chamada Pascal 7 for Windows. Disse, é nessa que eu vou. Nisso, todos os meus amigos, conhecidos, falam assim, Fábio, você é louco, cara. Fábio, por isso que você é um quebrado. Por isso que você nunca vai dar certo. Porra, todo mundo ganha dinheiro com Clipper, cara. O que você vai fazer com Pascal? E aí, sabe, pesquisando no KD aqui, eu vi um negócio lá chamado Delphi. Eu disse, tem um Delphi 1.0. E é um pouco mais fácil de usar do que o Pascal. Eu vou pro Delphi. Aí comecei a programar com Delphi. Os meus amigos metendo malho. E eu não conseguindo, sabe, vendendo almoço para comprar janta. Não conseguindo pagar conta ainda. Até que um belo dia, um senhor Bill Gates salvou a minha vida. Ele lançou um troço, cara, chamado Windows 95. E não existia mais o DOS. O computador ligava já direto no Windows 95, ligava já direto naquela janelinha linda, e ninguém ficava olhando aquela tela preta, ninguém mais queria rodar Clipper, todo mundo queria rodar alguma coisa que funcionasse em cima do Windows. E aí todos os meus amigos que me sacanearam, que me criticaram, viraram pra mim e falaram, Fábio, me ensina Delphi, pelo amor de Deus, senão eu tô fora do mercado. Putz, cara, e aí foi impressionante. Eu tenho uma coisa marcante, assim, que foi quando eu vi o gráfico do abismo na prática. Eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou perceber que eu cheguei na massa? Como é que eu percebi que eu cruzei o abismo? Aí, cara, naquela época, né, não tinha exatamente todo mundo acesso à internet. De repente, toco meu telefone. Cara, eu tava cheio de trampo. Eu tava ministrando aula à noite. Tinha um monte de programinhas por fora que eu dava manutenção. Eu dava algumas mentorias, sabe? Eu tava com muito trampo, conseguindo pagar algumas contas já. Aí esse cara me liga do nada. Ele era de Belo Horizonte e fala assim, Fábio, eu ouvi falar que você é um especialista em Delphi, eu tenho aqui um grande aplicativo em Clipper, é um grande RP de RH, eu preciso converter ele para Delphi, queria que você viesse aqui me ajudar, tal, não sei o quê, me falaram que você é um profissional super qualificado. E aí, como é que você dá um não, assim, educado, né? Aí, cara, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nenhum espaço de trabalho, assim, estava completamente lotado. Tá bom, olha, eu me considero qualificado para te ajudar, mas eu cobro R$250 a hora. Mentira, cara, eu cobrava 50. Eu botei 250 assim para dizer não, sabe? Para dizer, cara, não vamos conversar, vai. Aí ele virou para mim e falou, poxa, agora eu entendi porque você é bom mesmo. Efetivamente, para trabalhar com esses valores, você é o melhor do Brasil. Eu topo, eu contrato. Eu disse, não acredito. Agora ferrou. Não, agora tem que entregar. Agora ferrou. Aí ficou pior. Aí eu falei, tá bom, cara, mas eu preciso ser responsável com você. Eu tô cheio de trabalho, tenho vários compromissos já assumidos
e eu só posso falar com você daqui a uns 45 dias. Daqui a 45 dias você manda a passagem e eu vou de Salvador para Belo Horizonte pra gente conversar. Aí ele vira pra mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te pago 300 a hora e você vem nessa semana. Meu Deus. Aí eu disse, cara, o gráfico do abismo funcionou. Eu caí na massa. E aí foi, enfim, foi uma curva muito legal. Comecei a pagar conta, comecei a escrever livro, comecei a fazer um monte de coisa. Que legal. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive, que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Que legal. Agora, deixa eu te perguntar, você entregou a migração do RP dele? ou eu queria fazer uma brincadeira aqui, né? Porque eu também já fui programador freeleiro, né? E existe um mal do programador que ele some. Você foi um programador que sumiu ou não? Não, cara, não. Eu sempre achei sem graça a brincadeira de que um programador era um pitbull, sabe? Era um ser raivoso, que você passava a especificação e a pizza por debaixo da porta. Uhum. E quando os meus amigos falavam assim, nossa, lá vem o usuário mudar tudo de novo, e ficavam aquela cara feia, eu falava assim pra eles, cara, graças a Deus ele tá mudando tudo de novo. Olha quanto trabalho a gente vai continuar tendo, e como é importante continuar tendo trabalho. Se esse trabalho acabar, a gente vai fazer o quê? Deixa ele ser criativo, deixa ele mudar tudo o tempo todo. Então, eu sempre fui meio contra a maré daquela época, sabe? O comportamento comum daquela época. E, nesse caso, desse grande RP, eu conduzi um time, né? Eu não metia a mão na massa. Eu ficava ensinando e liderando o time para converter isso. Então, nós conseguimos, tá? Que legal, cara. E saiu o livro aí. Quais os livros saíram dessa história toda aí? Com quantos anos você escreve o primeiro livro? Então, o livro tem mais uma situação bizarra. Então, eu estava estudando, né, o Delphi, o Delphi 1 e tal, e tinha uma questão, né, eu não sabia estudar. Eu tinha o terceiro ano científico, eu não tinha entrado ainda na faculdade, eu fui entrar com 25 anos, e eu não tinha o hábito de ler. Então, eu começava a ler o livro lá do Delphi, com 3 páginas eu dormia. Eu sentia um sono gigantesco e eu não sabia como lidar com aquilo. E aí eu pensei assim, poxa, já sei o que eu vou fazer para ficar acordado. Eu vou fazer um resumo desse livro. Aí eu peguei um caderno e comecei a escrever, sabe, tanto os códigos, né, os exemplos, como um resumo do texto. Depois eu achei que o caderno não era produtivo, porque eu não podia reaproveitar com facilidade. Aí eu comecei a digitar no Word o resumo do livro. E aí foi resumindo, resumi 1, resumi 2, ficava pegando algumas coisas, né, gratuitas na internet, até que um belo dia apareceu a primeira oportunidade de ministrar um treinamento no Senai da Bahia. Aí o Senai me chamou e falou, olha, a gente precisa te contratar para 2 coisas. Para você ministrar um treinamento de Delphi e para você escrever uma apostila para a gente de Delphi, porque a gente não tem ainda. Só que isso precisa ser a toque de caixa. Semana que vem você tem que ministrar para uma grande indústria que ficava no sul da Bahia. Bahia Sul Celulose, o nome da empresa. Olha que louco, né? Em uma semana. Aí eu virei pro cara e falei, olha, eu não sei escrever, eu nunca escrevi uma apostila, mas eu tenho esses resumos aqui. Dá uma olhada, vê se isso serve. O cara olhou assim e falou, nossa, isso aqui é perfeito. Vamos só botar aqui numa ordem, né, de como é que você vai ensinar aula a aula, e tá perfeito, tá comprado. Tá aqui a apostila pronta. E vou dizer mais, isso aqui tá tão bom que eu vou mandar para um amigo meu. E aí ele mandou para um amigo dele que tinha uma editora em Santa Catarina. E o cara olhou e respondeu assim para mim, Fábio, você acabou de se transformar num autor de livros. Seu primeiro livro vai ser publicado em 6 meses. Eu disse, cara, que louco. É do argentino. Me fala mais alguma coisa, argentino. Que legal, cara. Assim, algumas pessoas vão chamar de sorte, né? Mas eu gosto muito de cutucar o começo da história, as situações,
porque na verdade a sequência da sua história é o que move o Fábio de hoje, né? A gente conhecendo um pouquinho agora do que você está dividindo, dá para saber que ali de alguma forma você tentou, você flertou com as oportunidades, você construiu, né? E as suas atitudes foram te levando às situações. Eu acredito muito nisso, né? Eu trabalho tanto, né? Como que é? Tem uma frase clássica do Tiger Woods, né? Que ele fala, Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Isso, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Acho que essa é uma das frases mais brilhantes para resumir o que é um pecado quando alguém diz, você viu lá o Fábio, do nada ficou rico com Delphi, né? Quantas vezes você não deve ter escutado isso dos seus amigos? Você viu lá o Fábio, do nada escreveu um livro, do nada, claro, né? Você acordou de manhã... Caiu uma maçã na minha cabeça. Caiu uma maçã na sua cabeça e você começou a escrever um livro. Eu acho legal essas histórias e eu queria saber o seguinte, você é solteiro, eu ia falar solteiro paulistano, porque eu me considero solteiro paulistano, né? Você é nascido em Salvador? Não, eu nasci no Vitória do Espírito Santo, eu sou capixaba. Você é capixaba, e aí você migra para Salvador e depois para o Rio de Janeiro? Não, ao contrário, eu migrei primeiro para o Rio. Eu fui criado em 2 bairros do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. Fui criado em Madureira, né? Na verdade, Oswaldo Cruz, que é do lado ali de Madureira. Fiquei curtindo ali a Portela, o Império Serrano. Depois eu fui pro Engenho de Dentro, bem colado com o Meyer, e foi onde eu fiquei até meus 17 anos. Que legal. Na verdade eu fiquei lá, depois fui para Marechal Hermes, né, que foi pro Exército, fiquei dormindo no Exército. Aí eu saí com 22 anos para ir para Salvador, onde eu comecei minha vida profissional de verdade, e eu fui morar na Pituba. Morei na Pituba. Depois eu morei no Caminho das Árvores. Conheço os 2 bairros, inclusive foi lá que eu morei também. Tive o prazer de morar em Caminho das Árvores. Fomos vizinhos, cara, adorei. Eu brinco, né, que eu sou solteiro paulistano, tenho um carinho imenso pela Bahia. Minha esposa que me deu essa oportunidade de morar lá um tempo. E é um dos povos mais legais, assim, culturais que eu pude conhecer. E eu vou te falar, não sei se você tirou esse aprendizado, né, de cada cidade que a gente mora ou que a gente vive, a gente tira um pedacinho dela com a gente, né? E em Salvador foi ali que eu acho que eu aprendi os melhores valores da vida estão nas menores coisas que a gente faz, né? O povo baiano tem essa facilidade de sorrir, né? Com pequenas coisas, de se divertir com pequenas coisas que a gente às vezes aqui tá saturado e não dá valor, né? Então a minha experiência de passar por Salvador e de viver com aquele povo alegre, né? Eu tinha um pouco eu era avesso a carnaval até um dia que me enfiaram dentro do carnaval. Hoje eu não admito que ninguém fale mal do Carnaval de Salvador, né, de tanto que aquela cidade é maravilhosa. E também tive o prazer de ir para Itaparica, né, minha esposa também pulou de paraquedas lá na ilha de Itaparica, é um clássico, né, para quem gosta de viajar. Fiquei muito feliz que de alguma forma a gente tem coisas em comum aí, né. Quanto tempo você ficou em Salvador? Fiquei até 99, eu cheguei em São Paulo... finalzinho de 99, início de 2000. Legal, muito legal. Agora, Fábio, se a gente avançar aí nesse Fábio escritor de R$300 a hora, né? Porque esses anos atrás era praticamente, sei lá, deve ser um equivalente a uns R$1.200 a hora, né? Dependendo da conversão que a gente faz aí, faz todas as... Foi só esse o contrato que eu consegui, depois não consegui mais. Mas como é que você avança aí, cara? Como é que esse Fábio vai trilhando, né? Dentro do mundo, assim, eu acho incrível a sua história e na hora que a gente conversou ali, que eu vi um breve resumo, eu acho que aquela imagem que você mandou sua é muito pouco perto do que eu já te conheci aqui em poucos minutos, né? A gente tá gravando aqui, ó, há meia hora, né? E eu acho um pecado aquela imagem que você mandou pra mim, porque não caberia, acho que num livro ou num PDF, tudo que você vem contando. E aí eu queria que as pessoas tivessem esse privilégio de conhecer a sua história, avançando, porque assim... Eu tenho uma ligação também com programação. E a gente falou aí sobre passar a pizza por debaixo da porta, né? Quando a gente é de TI, as pessoas têm uma visão, eu vou contar pra você. Primeiro, escolheu a profissão do futuro. Me falaram isso durante um tempão, né? E eu nem fiz faculdade de tecnologia, eu acabei fazendo marketing. Mas eu também escutava o seguinte, esse menino é muito cabeçudo, muito crânio, no sentido de, nossa, se ele consegue programar e fazer as coisas, imagina o que ele faz trabalhando, né? Tinha essa visão também. E a terceira
era que a gente não conseguia lidar com gente, né? A gente era escovador de bit. Uma vez eu escutei esse termo, né? Os caras escovam bit. E tem um lado tão humano, né? Todo mundo tem o seu lado humano, independente do que você escolhe de profissão. As pessoas criam estereótipos que são malignos, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que você vai avançando para esse Fábio de hoje, líder de uma empresa com 2 sedes, 800 pessoas, pelo menos 800 ouvidas nós vamos ter aqui nesse EmpreendaCast, 35.800, né? Você aí, colaborador do F-Câmara, né? Que talvez não sabia a numerologia aí, talvez você já contou isso em alguma reunião de presidência. Já contei. Mas me conta aí, cara, como é que você avança nesse Fábio tão gostoso de conversar, dá vontade de ser amigo seu, assim, eu tenho certeza que você é um grande líder, cara. Me conta aí como é que você vai avançando na vida, com todos o seu treino que deu mais sorte pra você aí, fazendo uma brincadeira com o Tiger Woods. Eu preciso agora só respirar um pouquinho, porque os olhos ficaram mareados. Você é um cara extremamente simpático e toca a gente, né? E você me tocou aqui, eu fiquei feliz, assim, emocionado com o que você falou. E aí, voltando para a história, eu estava, né, então, nessa vida de consultor, de faz coisa aqui, faz coisa ali, e eu achava, tá, que era um gap na minha carreira não ter trabalhado numa grande corporação. Uhum. Então, eu queria muito trabalhar numa grande corporação, sabe? Começou a ser uma coisa assim que dava um vazio dentro de mim, assim como falar inglês. Eu também queria muito falar inglês e dava um vazio dentro de mim. Eu sei que para você ainda é um desafio falar inglês. Acho divertidíssimo quando você pronuncia e diz: "Ei, como é que foi minha pronúncia?" E nesse pensamento, eu me candidatei a uma vaga na Telebahia, que era a maior estatal de telecomunicações do Brasil, a maior e a melhor. Porque o Antônio Carlos Magalhães, né, que era o dono da Bahia na época, ele era o ministro das comunicações. E ele, obviamente, destinava os melhores investimentos, os melhores equipamentos para lá, né? E aí eu pensei assim, nossa, é o melhor emprego que eu posso ter aqui nessa região, não tem outro emprego melhor, eu vou trabalhar na Telebahia. E fui e tal, fiz a entrevista e eles me perguntaram: "Você manja muito de Delphi?" Falei: "Nossa, como com farinha." Abre aí o compilador agora que eu mostro pra você o que tá dizendo cada linha do compilador. Aí o cara: "Uau, é isso que a gente precisa." "E você manja de sockets?" "Manjo." E fiquei pensando, será que isso é meia? O que será que ele quer dizer com sockets? O que significa sockets? Eu manjo. Tá bom, então pode vir começar a semana que vem. Tá aqui e tal, vai fazer aqui tal coisa, não sei o que, paraná. E aí lá vou eu pro meu primeiro dia. Cara, eu fui responsável, eu sabia que eu tinha mentido, tá? Foi mais um crime que eu cometi, ainda bem que prescreveu, mas eu fui responsável, eu fui atrás de tentar entender o que era sockets. Só que na época a gente só tinha o KD, não tinha Google. Sim. Sabe, era difícil achar coisas em inglês, né? A gente achava coisas em português e tinha pouquíssimas coisas sobre sockets, tinha quase nada. É muito específico, é como você se comunica com centrais telefônicas através de placas seriais. Ah, meu Deus, e agora? Vou lá. Aí cheguei, fui conversar com um cara que ia ser meu líder, e aí ele começou a me mostrar, né? E eu olhei assim, né? Dava o número do TCP/IP, o número da porta. Ele olhou pra mim e falou: "Fábio, na boa, vai. Você não manja nada de sockets, né?" Aí eu virei pra eles. O nome dele era Edivaldo, né? "Edivaldo, eu vou ser seu melhor aluno, cara. Eu vou ser o seu parceiro mais fiel. Eu vou ser seu braço direito. Eu quero muito trabalhar aqui, cara. Me ajuda e você não vai se arrepender de me ajudar." E o cara olhou pra mim assim e disse: "Pô, você me conquistou agora porque você falou a verdade. Eu tinha tudo pra mandar você embora agora porque você mentiu. Mas você acabou de consertar a sua mentira. Então, eu vou te ensinar. Eu preciso de ajuda. E você só tem que fazer uma coisa, como pênalti ou como prazer, para isso que eu vou fazer com você." O que é? Você tem que jogar xadrez comigo. Você se vira, aprende a jogar xadrez, porque ele era super viciado em xadrez. E sabe, você vai ter que me ganhar um dia. E eu não quero saber, você tem que me prometer. Um dia você vai ter que me ganhar. Tá bom, cara? Eu vou começar a aprender xadrez. E aí montamos essa parceria. Eu demorei 10 anos para ganhar dele no xadrez. Hoje, quando a gente é amigo até hoje, tá? A gente é muito amigo. Legal. Eu acho que ele é meu melhor amigo. Ele foi marcante na minha história, né? E ele mora perto de Seattle, nos Estados Unidos, né? Ele foi trabalhar na Microsoft, na sede. Agora, atualmente, tem uns 5 anos que ele foi para Google. Então, ele agora é um engenheiro da Google. Sempre que posso, eu passo um final de semana na casa dele. Sempre quando eu vou nos Estados Unidos, visito a Microsoft, não tem como não passar um final de semana com ele. E a gente joga xadrez até hoje. Que legal. Pau, cara.
Ele ganha 3, eu ganho 3, a gente empata 3. Hoje tá bem no mesmo nível, mas eu apanhei demais pra chegar nesse nível. E aprendi a programar com sockets, cara. Talvez não sirva mais pra nada hoje, mas eu sei programar com sockets. Mas é legal, né, que cada passagem da sua história a gente consegue tirar um aprendizado, né? A gente falou isso também no encontro que a gente teve no evento com a galera da Jornada Colaborativa. E a gente falou sobre mentorias, né? Escolha bem bons mentores. Tenha bons mentores, né? E tenha a humildade de dizer que você não sabe, que você quer aprender. Acho que o maior pecado do ser humano é achar que sabe tudo, que é o bom da vez, né? E você teve um bom mentor, né? Ele te pegou para ser um bom mentorado também. E acho que isso que é o barato. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que grudar em você e falar assim, cara, você pode ser o meu mentor, eu queria muito aprender contigo. Eu tenho certeza que você topa. Tenho certeza porque a colaboração, ela fica dentro da gente, né? Eu sei que você é mentor de startups, eu sei que você tem aí bastante colaboração e devolve bastante o que o universo, de alguma forma, trouxe para ti, né? Dentro do que você atraiu. E eu acho isso importante. Então, Edivaldo, cara, você vai escutar esse episódio aqui. Parabéns por você ter sido um bom mentor. Com certeza você continua sendo um ótimo mentor, né? E é legal saber que você tomou pau no xadrez, porque se você tivesse há 10 anos perdendo dele, né, Fábio? Aí eu ia te falar, pô, cara, aí você também me decepcionou, né? Se você deu checkmate nele com o cavalo, já tá valendo, né? Eu também gosto bastante de xadrez, agora você me despertou até a vontade de comprar um para eu começar a treinar o meu pequenininho aí, de vez em quando ele aparece aqui na gravação, porque eu acho que o xadrez é um dos jogos, assim, com maior exercício de paciência. Você precisa ter paciência, você não pode ter pressa para fazer a jogada, né? Você não pode ter desespero por ganhar, né? A estratégia, a condução, ensina algumas coisas também, né? Depois eu acho que se não tiver nos seus slides de palestra, eu acho que você tem que colocar um bom slide de xadrez e o que você aprendeu nesses 10 anos por gancho do xadrez, né? Eu tenho aqui experiência e eu lembro, olha só que engraçado, né? Eu lembro qual foi o meu amigo que me ensinou a jogar xadrez. Ele nem imagina disso, ele nem deve escutar meus podcasts, mas foi um amigão meu, Vinícius, que ele teve toda a paciência de puxar aquele xadrez de sabão, né? Quem já viu que além de um ótimo objeto de decoração, é animal, né? Tem xadrez de sabão que vale milhões de dólares, né? Ele puxou lá o xadrez de sabão dele e falou, tá, meu amigo, deixa eu te explicar, o bispo corre assim, a torre corre assado, a rainha aqui domina a jogada, ela vai pra onde ela quer, e assim, mas eu nunca ganhei dele, Fábio. Então eu tenho respeito também ao meu mentor, e sabe por que eu nunca ganhei dele? Porque uma das coisas que a gente aprende, né? A gente sempre tem que ter um mestre, né? E quando a gente supera um mestre, a nossa cabeça deve ficar maluca. E aí eu falei assim, se eu ganhar dele e virar mestre, eu não vou saber ensinar essa parada, então eu não vou ganhar. Tô brincando, eu não ganhei porque eu não tive capacidade mesmo. O Vinícius, eu vou mandar até essa mensagem pra ele, ele vai ficar muito feliz. Edivaldo, parabéns, cara, parabéns. Olha o cara que tá aqui, né, que você estendeu a mão. É sobre isso que eu queria deixar nesse bloco aqui, sobre estender a mão, gente. Há quanto tempo você não pega alguém para cuidar, para ser mentor, né? Aquele jovem aprendiz que está aí passando agora, de repente, onde você está trabalhando, aquele jovem aprendiz que está tentando contato contigo pelo Zoom, pelo Meet, aquele estagiário que está sofrendo, né? A gente tem uma mania feia aí de maltratar os estagiários no sentido de deixar os caras se virando na fogueira, né? Não estou dizendo que isso é prática de todos, mas quantas vezes nessa pandemia você estendeu a mão para fazer um Zoom de ensinamento com alguém, né? É isso que eu sempre falo pra galera. Quanto tempo você parou, desligou, botou em modo avião, né? Um grande mentor meu, Vitor Damasio, fala o modo Deus, né? Que é quando você se conecta de fato com Deus, é quando você põe no modo avião. E falou assim, sim, cara, agora eu vou te ensinar. Olha só, esse aqui é a fórmula da Coca-Cola. Lembra dessa frase, Fábio? A gente falava muito, né? Eu vou descobrir a fórmula da Coca-Cola, né? A gente parou um pouco de falar isso, mas esses dias eu resgatei. Então eu queria agradecer o Edivaldo e você por compartilhar isso, né, Fábio? Eu acho que há muito tempo aqui a gente não para. Eu mesmo fiz esse exercício agora, eu não me lembro a última vez que eu peguei na mão de alguém pra falar assim, meu camarada, você não sabe porra nenhuma disso daí, né? Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar aqui a minha fórmula da Coca-Cola e eu quero que você seja muito feliz e que você ganhe muito dinheiro com isso. Acho que esse é o grande barato também, né? Que a gente dê luz para as pessoas tomarem os seus caminhos. A gente vive um mundo de algumas abundâncias, de algumas tecnologias abundantes, né? Abundância é para todo mundo se dar bem, né? Riqueza é só um, né? Abundância é para todos. E muito legal essa passagem.
Quero te confidenciar dentro disso que eu aprendi na prática que só existe uma forma verdadeira de você se tornar inesquecível, de você de fato fazer parte da história de alguém. É quando você é um mentor para ela. Então, assim, eu lembro de todos os meus mentores. E eu até hoje busco mentores, renovo mentores. Estou contratando mais 2 agora. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Sim. E às vezes eu encontro com alguém na rua assim que eu não vejo há 5 anos, há 8 anos, eu nem lembro mais o nome da pessoa. E a pessoa me grita, me dá um abraço e fala: eu nunca esqueci daquilo que você me ensinou. Sim. Isso não tem preço, cara. Sim. Isso não tem preço. Sim. E de alguma forma, né, fica aqui o meu agradecimento a todos os mestres, a todos os professores, né? Essa sensação que a gente tem hoje dentro do mercado corporativo de chamar bons mentores, de pessoas que te ajudaram a guiar, né? Te deu a foice. Acho que mentor bom é o que dá a foice, não o que corta o mato, né? Tá aqui a foice e tá aqui o terreno baldio, meu amigo. Se você quiser se jogar aí, bota a bota, cuidado com as cobras, com as aranhas, mas vai embora, né? Não tem muito o que fazer. E o professor faz isso, né? O professor tem essa... Eu me lembro bem da minha primeira professora, eu me lembro bem da minha professora de matemática que destravou a minha multiplicação, que destravou ali... Claro que eu não lembro de quem me ensinou a fórmula Bhaskara, né? Que até hoje eu não consegui usar em lugar nenhum isso. Mas eu tenho certeza que se você fizer um exercício aí, você lembra de grandes mestres que destravaram coisas que a gente precisa do ensino fundamental, né? A palavra é incrível, né? O ensino fundamental. Com certeza vocês vão se lembrar de algum mestre. Inclusive eu quero trazer um bom professor aqui no EmpreendaCast para a gente mostrar o professor como um empreendedor, né? Esse cara que entrega o conhecimento sem nada de volta. Ele quer de fato que o negócio corra, que vá para frente, que forme pessoas. Se tem alguém que aplaude, né, o tempo todo, são os professores, porque ele quer ver os seus alunos se dando bem, né? Esses dias eu troquei mensagem com uma professora minha no Facebook, ela falou: pô, Gustavo, eu tô tão feliz por você, aparece anúncio seu pra mim direto no Instagram, eu curto todos, eu adoro, eu tô vendo que você se tornou aquele menino comunicativo que era da escola, né? E aí eu falei: tá vendo, professor, eu não servia só pra segurar a cartolina, né? Eu também dei uma evoluída. Aí ela falou: pô, você nem conseguia segurar a cartolina, Gustavo, você era muito doido. Mas obrigado por ter dividido com a gente e parabéns por ter se tornado um mentor também, Fábio. Eu sei o quanto você, na hora que está conversando com as startups, está entregando o seu conhecimento, e eu pude perceber isso no primeiro evento que eu dividi mesa contigo. A gente sabe que você entrega porque você quer, não é porque ninguém pediu e nem porque a gente quer se aparecer. Você entrega porque o seu corpo quer falar isso para as pessoas. Eu acho isso muito bacana. Agora, avançando na sua história, eu sei que você, né, falou aqui, fez uma menção ao Bill Gates. O Bill Gates escuta o EmpreendaCast com o Google Tradutor do lado, tá? Ele costuma escutar sempre. Mas ele já apareceu aqui com a janelinha do Windows 95, mas eu sei que ele aparece na sua vida depois que você se torna um consultor Microsoft. Como é que é a sua relação com essa marca, né? Hoje a Microsoft deu um salto absurdo em crescimento, né? E talvez não, né? E nem pelas mãos do Gates, né? O Gates, ele tem um coração imenso para fazer outras coisas, a gente aprendeu como CEO. Tem um cara que é melhor que ele, que fez triplicar aí o faturamento, né? Mas o legado que esse cara deixou, o respeito, né? Inclusive eu recomendo para todo mundo ver a série dele no Netflix, que é incrível o que esse cara tá querendo resolver de problema. A cabeça dele é absurda. Mas eu quero saber como é que é a sua relação com a Microsoft, esse consultor que se tornou, e me conta uma passagem legal desse meio, porque a galera do Pinguim, né? Lembra da treta da turma do Pinguim, do Microsoft? Sim. Né? Eles vão dizer que essa parte eles não querem escutar, mas me conta aí como é que a Microsoft entra na sua vida. Então, num primeiro momento, apesar de usar o sistema operacional da Microsoft como programador, eu era meio anti-Microsoft porque eu detestava o Visual Basic. Uhum. Então eu dizia, né, não, programador raiz, ou programa em C, ou programa em Delphi. Quem programa em Visual Basic é programador Nutella. Puta besteira isso, mas enfim, a gente tinha essa rixa mesmo, né? Só que nós tínhamos uma questão que estava começando a acontecer, que eram os aplicativos web, né? E o Delphi não estava se posicionando, não dava para fazer isso com C, e a Microsoft também estava sofrendo. Ela lançou umas plataformas que, pelo amor de Deus, quem lembra do Interdev, aquilo foi feito para não funcionar, aquilo ali foi feito para dar bug. É verdade. E aí aquilo me despertou
aquela história que eu te falei, né? Aonde eu vejo o problema é aonde eu tenho que estar. Porque eu preciso ser íntimo do problema. Sim. Para conseguir propor soluções. Então, se todo mundo está reclamando do Complus, está todo mundo reclamando do Interdev, está todo mundo reclamando do IIS, do Internet Information Services. Caraca, até me arrepiou, cara. Todos esses termos me lembrou tudo, cara. Sensacional, sensacional. Continua. E aí eu me aproximei demais do assunto, comecei a entender e comecei a ganhar dinheiro com isso, né? Porque não funcionava, cara. Nossa, aqueles componentes vira e mexe ficavam zumbis, você tinha que derrubar eles na mão. Era um negócio assim super bom para quem era consultor. Limpar cache de DLL. Às vezes só era cache de DLL, que você tinha que ir lá no Complus, deletar, sumir com a referência do arquivo físico, subir de novo, pronto, ó, resolvi o problema. Me dá aí 2 horas de trabalho que eu levei 15 minutos para resolver essa merda de Complus, né? E era uma coisa assim, né, que nós vínhamos, né, de uma programação aí, falando pra galera que curte programar, a gente vinha de uma orientação a objeto, né, a gente vinha de um conceito de objeto full, né, de estado cheio, estado completo. Uhum. E aí, quando você vai para a internet, é stateless. Nada pode estar lá, cara, fixo, porque você está acessando isso de qualquer lugar, de qualquer sessão. Então você não podia ficar guardando valores de variáveis. E até as pessoas entenderem isso, uau, foram 3 anos de consultorias prósperas. Que legal. E nessa eu disse, pô, fui me aproximando da Microsoft, fui me aproximando. Aí veio um grande projeto, que foi o sistema de pagamentos brasileiro, e tinha lá uma construção para fazer, usando algumas ferramentas da Microsoft, e eu entendia de criptografia, tá? Eu curtia o assunto criptografia, tinha a seção, né, o empacotamento de criptografia dentro do SPB. O SPB, para quem não está entendendo o que eu estou falando, é o que você consegue hoje mandar uma TED, tá? Uhum. Antes da TED bancária não existia SPB. O SPB veio, e hoje tem o Pix, né? Muito recentemente, vai matar a TED daqui a pouco. Mas antes do Pix tinha TED, e antes da TED tinha um nada, tinha um DOC, que era uma coisa ridícula, quase que papel passando para um lado para o outro. E aí, nessa história, eu consegui, né, me aproximar da Microsoft, consegui virar consultor da Microsoft e fazer parte pelo time da Microsoft desse projeto. Então foi bem legal, tinham outras empresas juntas, né, que conheciam do que era o sistema financeiro brasileiro. A gente entrava com os bits e bytes puro, e ali eu gostei do que eu vi, eu gostei da dinâmica, eu gostei das pessoas que eu conhecia na Microsoft, e disse, pô, eu vou trabalhar com esse negócio. E me joguei, e eu disse, vou procurar aquilo que está antes do abismo, né? O que está antes do abismo? Olhando para um lado, olhando para outro, eu encontrei um negócio que eu exagerei, assim. Eu fui fanático. Praticamente só eu no Brasil sabia falar sobre aquele assunto. Uhum. Microsoft Solutions Framework. Já ouviu falar nisso? Pois é, cara. Se você procurar no Google hoje sobre MSF, provavelmente vai aparecer algum artigo meu. Porque só eu escrevi sobre isso e mais ninguém. Então, assim, eu exagerei. Eu tinha que estar mais nos visionários e eu fiquei no fanático. E aí, foi bom, tal. Dentro da Microsoft fazia muito sentido, mas fora não fazia. E depois veio uma ferramenta, mais uma vez, Bill Gates salvou minha vida. Veio uma ferramenta chamada Visual Studio Teams. Como um bom surfista, mais uma onda, né? Usava um template de metodologia baseado em MSF. E todo mundo ficou louco para implantar essa ferramenta. E aí, quem é que sabia de MSF? Fabião aqui, pô. Ah, garoto, peguei outra onda de cobrar R$300. Mais uma onda que eu me dei bem. E aí aconteceu uma coisa bacana, assim, porque nessa época eu já estava conseguindo falar inglês. Aí eu me entrosei com o pessoal de Seattle, né, na verdade, do Redmond, e aí eu percebi, cara, que eram pessoas boas, que eram pessoas que não eram arrogantes, porque aqui no Brasil, a subsidiária tinha lá um queixo empinado, sabe? Tinha uma postura que eu achava que não combinava muito, mas quando eu fui para lá para fora, eu percebi uma Microsoft bacana. E aí eu entendi o que estava acontecendo, porque existiam 2 Microsofts na minha época. Existia a Microsoft do Bill Gates, que era dos técnicos, e os técnicos eram legais, e existia a Microsoft do Steve Ballmer, que era a Microsoft dos vendedores, e os vendedores eram agressivos.
E aí, como o Brasil era uma subsidiária que não tinha técnico, só tinha vendedor, então estava explicado porque todo mundo era agressivo aqui. Entendi. Cara, e olha só, né? Tudo isso que você... Depois o sonhador que se identificou com essa história, que mexeu com essas ferramentas, que viveu essa era, né? Eu acho que nem se eu tivesse programado para fazer um episódio desse eu teria conseguido, Fábio, porque olha como o universo junta as pessoas, né? Eu fui te conhecer num evento, que é apaixonado, né? Falei, porra, primeiro eu preciso gravar um podcast com esse cara, porque a voz dele é de podcaster. Se ele não quiser ser podcaster, eu vou convencer ele a ser, eu vou gravar um com ele. E você tocando em todos esses assuntos, né? Foi me levantando. Primeiro assim, a gente levantou bastante pó nesse episódio, né? O espanador trabalhou forte aqui em algumas coisas que a gente levantou, mas eu acho que você trouxe o clássico, né? De muitas pessoas que fizeram lá o curso de processamento de dados, né? Depois trocou o nome para ciências da computação, depois deram uma nutelada, eu fiz um semestre de análise de sistemas, né? Não, sistemas da informação, e hoje eu nem sei como é que... Total, aí é Nutella total, e aí eu lembro que nasceu a profissão web designer, né? É verdade. E eu sou da época do Dreamweaver, que tinha, só que a gente brigava que era o seguinte, o Dreamweaver era dos Nutellas, bom mesmo era programar HTML no bloco de notas. A gente falava programar HTML, né? Mas quem é delfeiro aí sabe que HTML não tem nada de programação, né? Você tem que saber bem as tags. E tudo isso aí, talvez em gerações diferentes, mas que durante muito tempo alimentou muitas famílias, né? Eu conheço, né, o meu grande mentor, e eu vou deixar registrado aqui, eu acho legal a gente exercer a gratidão, foi o Carlos Augusto, foi até o cara que me colocou depois na Sul América. Ele me ensinou a identar o código, Fábio. Sabe identar o código, aquele jeito bonitinho, igual hoje tem nos fóruns, né? Hoje os fóruns também são Nutellas, né? Você pega o bloco do código todo identado, tudo bonitão, né? Dava um trampo antes de fazer um post, que você tinha que identar o código pra pessoa entender. E eu lembro que o Augusto, cara, me ensinou com muito carinho a identar o código. Eu programei em ASP, né? ASP 3.0, se eu não me engano, né? Active Server Pages, né? Sofri um pouquinho, depois eu programei em 3 camadas, né? Que aí chamava DLL, dentro da DLL a comunicação com o banco de dados, MS SQL, todo esse mundo aí você conhece com toda certeza absoluta, né? Mexi um pouquinho com Crystal Reports, que na época ia ser o grande, né? Pô, quer entregar relatório? Crystal Reports, né? Até o 7, acho, foi até o 9, sei lá até que número foi o Crystal Reports, mas ele foi o mais famoso, acho que você deve ter mexido bastante, porque era Delphi por trás, né, do Crystal Reports, se eu não me engano. Podia ser qualquer coisa, funcionava no VB também, em qualquer lugar. Era animal. E toda essa história, né, eu agradeço imensamente depois de ter caído no mundo do CRM, né, eu tive a oportunidade de desenvolver em 3 camadas o primeiro software de CRM do Brasil, chamava Captiva, antes do Salesforce vir com tudo, era só os indianos que negociavam o Salesforce aqui, era muito caro na época. E tudo isso que você foi falando me deu um orgulho danado sobre muito isso que você mostrou, né, de ser pioneiro, de ser um cara que mergulha em águas talvez escuras, mas que pode ter grandes tesouros, né? É sobre isso que a gente está falando do empreendedor, né? Antes da gente chegar aqui na F-Câmara, que eu tenho certeza que você vai ter histórias incríveis também, né, para contar, mas assim, a gente viu aqui um Fábio que topa mergulhar em água escura, né? Sabendo que lá no fundo pode ter uma coisa muito legal, que não necessariamente é um tesouro financeiro, e sim de conhecimento, de aprendizado, né, de estar ali no quadrante dos visionários, mesmo quando você estava no quadrante dos fanáticos, né? Eu acho isso muito legal e foi nostálgico aqui para mim, apesar da gente ter uma diferença talvez de uma idade de exército aí, mas eu mexi com essas paradas e de alguma forma você lapidou esse terreno que talvez depois eu peguei um pouco mais fértil, né? Se a gente for fazer uma brincadeira aqui, na verdade eu construí uma história, eu tenho certeza que muito do que eu peguei ali em 2004, 2007, 2008, né? Eu vivi de ASP até 2012, assim, pra ser bem sincero, eu ganhei muito dinheiro com ASP porque tinha bastante coisa que ficou, né, jogada. Se eu tivesse ido pro PHP, talvez teria ganhado mais grana, mas muito do que você ali preparou e deixou, com certeza foi em fóruns. Eu até arrisco dizer, é uma pena que a gente não tem o nosso histórico de browser, mas eu arrisco a dizer que eu devo ter entrado em algum artigo seu para pegar uma dica, alguma desenrolada, né? Então
Então, quero te agradecer também pela parte colaborativa de você construir algo que era muito embrionário, né? E mergulhar em águas fundas, né? Que hoje está tão transparente, está tão fácil, né? Para quem quer aprender. O Fábio, lá da ilha de Itaparica, que pegou um livro lá e mesmo com sono, né? Hoje tem muito mais facilidade, talvez os novos Fábios, de fazer e de adquirir conhecimento. Está muito mais acessível. Acho que fácil é uma palavra ruim para usar. Está muito mais acessível, né? Se você quiser se tornar um Fábio aí, não precisa de muito tempo, né? Procurando livro. Pelo menos você consegue encontrar na internet, talvez muito tempo se aplicando, né? E estudando. Tempo que você aí conseguiu tirar leite de pedra, né? E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Agora eu queria avançar desse Fábio consultor Microsoft de R$300 a hora também, né? A gente tá vendo aqui que você é caro, né? Eu tô com medo de te contratar um dia. Mas você avança, cara. Que horas que a F-Câmara entra na sua vida? Eu queria que você contasse o divisor de águas e quando você começa aí como líder de uma grande empresa que depois se tornou um grupo. Tá. Bom, a F-Câmara, ela era um CNPJ, tá? Antigo, de PJ mesmo, de eu ficar emitindo minhas notinhas para as consultorias que eu dava, e você não vai acreditar, ela se chamava, a primeira razão social da F-Câmara se chamava Delphi Bahia, porque era o CNPJ que eu usava para vender uns componentes de Delphi. Então eu programei, né, uns componentes, botei para vender na internet, as pessoas pagavam aquilo lá e eu emitia a nota quando alguém me pedia. Então, enfim, começa daí o CNPJ, faço uma coisa aqui, uma coisa ali, mas num determinado momento, sabe, eu estava um pouquinho sem saber como surfar a minha experiência com a Microsoft. E eu dizia, poxa, eu tenho que olhar para fora agora, eu estou só muito dentro. E eu quero que o mercado me veja, eu quero conseguir ser dono de alguma coisa porque eu me sentia muito criativo. E na Microsoft, essa talvez tenha sido o ponto da minha experiência com eles, não havia tanto espaço para ser criativo, sabe? Talvez uma empresa gigante como as pessoas têm que cumprir metas, têm que seguir aquelas linhas lá do que está combinado para fazer. E eu percebi que isso não combinava comigo, eu submeti para trabalhar lá em Seattle e eu passei, fui aprovado, fui até o final, assim, cara, na última hora eu precisava mandar um documento para conseguir o visto de trabalho. O presidente era o George Bush, o segundo George Bush, né, o filho, e tinha uma janela assim de um dia, sabe? O pessoal da Microsoft me ligando desesperado, tem que mandar o documento, tá bom, vou mandar. E a gente mandar até acho que 16 horas do dia, sabe? Cara, eu não tive coragem de mandar. Meu coração apertou de um jeito, eu disse, para que eu vou sair do Brasil? Eu amo o Brasil, eu quero construir a minha história aqui, eu quero ajudar outros brasileiros, eu quero que pessoas que ficaram perdidas, que nem eu estava com 17 anos, que não tinham modelos para nada, que não sabiam para onde iam, possam ter modelos, possam não passar pelo que eu passei e construir também as suas próprias histórias. E aí, cara, eu não mandei o meu documento, a Microsoft ficou bem chateada comigo e as relações ficaram um pouco estremecidas, né? Eu disse, caramba, agora eu vou ter que me virar mesmo, eu vou ter que ir para fora e tentar mercado. Aí eu comecei a verificar que quando você não sabe o que fazer, é melhor trabalhar para os outros. Então eu arrumei um emprego, fui ser gerente de tecnologia ágil, gerente de projetos ágil, numa consultoria que tinha lá umas 200 pessoas mais ou menos, uma consultoria média, e foi muito importante assim para eu perceber como é que eu conseguia conduzir os times, né? Os times estavam funcionando e como é que eu conseguia encantar os clientes. E eu estava fazendo isso já tinha uns 6 meses, só que essa empresa tinha
6 sócios. E os sócios começaram a brigar, começaram a se degladiar, uma coisa assim que acabou inclusive com o rompimento e o encerramento da empresa. E eu percebendo aquilo, eu disse, caramba, sou eu que entrego o projeto. Sou eu que conduzo a galera para entregar o projeto. Sou eu que vendo o projeto. E eles estão brigando. O que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu vou fazer isso para mim. E aí eu tava indo, cara, visitar um cliente pensando nisso. Quando eu cheguei na frente do cliente, eu disse, olha, tá aqui a proposta que eu combinei de trazer, a proposta da empresa que eu represento e tal. Só que eu queria te avisar o seguinte, eu tô pedindo demissão hoje. Eu vou voltar para a empresa agora, eu vou pedir demissão e eu vou começar uma carreira solo, começar meu próprio negócio. E se você me der a abertura, tá aqui a proposta que eu quero fazer para você, já com o meu negócio, sem eles. Aí o cara olhou assim e disse, pô, eu não tô contratando essa empresa, eu tô contratando você. Eu gostei de você. Então tá bom, vamos tocar o seu negócio. E aí começou o primeiro negócio que a gente tinha. Bom, eu não tinha dinheiro, cara. Eu comecei a fazer conta tal. Naquela época eu precisava de R$8.000 para viver, assim, sabe? Eu disse, não, R$8.000, eu pago todas as minhas contas, não sobra nem um centavo. E é isso. Eu vou ter que fazer agora aqui uma forma de criar esse fluxo de caixa. Tem que sobrar R$8.000 para mim, e um negócio começando não tem fluxo de caixa, né? Aí eu pensei, poxa, eu vou tentar por 4 meses, vou fazer uma dívida de R$32.000. Liguei pro Banco Itaú, tal, paraná, olha, se eu precisar de R$32.000, você me empresta? Empresta. Empresta para 24 meses? 24 meses. Qual é os juros? É esse. Botei lá tudo na planilha e disse, tá, eu não quero agora não, tá? Se eu te pedir é porque não deu certo o que eu tô querendo fazer. Mas deixa aí já pré-aprovado. Aí deixei pré-aprovado, chego em casa, viro pra minha esposa e disse, olha, pedi demissão, estou montando meu negócio, eu sei que meu risco é isso, calculei desse jeito, vou pegar aqui o quarto de casa e vou tocar essa iniciativa porque eu estou muito afim de fazer isso. Aí ela virou para mim e disse, você é muito inquieto mesmo para ficar parado num lugar, né? Tá bom, tem problema, eu acredito, pode tocar. Só queria te dizer que eu tô grávida, tá? Disse, então os 8.000 é só agora, né? Daqui a pouquinho não é mais 8.000. Vem minha filha aí. E aí a F-Câmara tem exatamente a idade da minha filha, 13 anos. Que legal, exatamente, cara. Eu não desistia, eu disse, agora eu vou. Agora, né? Eu lembro que na hora que minha esposa falou isso, tava tocando uma música de fundo do Chico Buarque, que falava, né, que eu não sei muito bem aonde vou dar, mas é para lá que eu vou, né? Falava de um querubim, eu não lembro detalhes agora da música, mas a música dizia de um cara teimoso, assim, que tudo estava dando errado, mas ele continua andando para frente. E eu disse assim, essa música não está tocando por acaso. Eu vou continuar indo para frente e vai dar certo porque eu já mudei meu nome lá atrás, graças aos argentinos lá que me ajudaram com a numerologia do meu nome. E aí comecei. Cara, quando eu comecei, eu montei um cardápio, né, de treinamentos e eu pensei, qual vai ser o nome da empresa? Poxa, um brinde à falta de criatividade, né? Botei meu nome. Mas por que eu botei meu nome? Porque eu tinha sido palestrante da Microsoft, tinha escrito livro, tinha feito tanta coisa, artigos pra caramba, que eu disse, vai que alguém vê o nome da empresa e lembra, e aquilo gera uma simpatia, sabe? Gera um aquecimento de uma porta fria. E, é um atalho. Pra que eu vou dispensar esse atalho? Só que eu já fiz pensando numa saída. Eu botei o nome da empresa de F-Câmara, aonde o F podia ser formação e o C podia ser consultoria. Então, se as coisas não fossem dando certo, eu ia diminuir o nome para FC e depois ia transformar o nome em formação e consultoria. Então, eu já tinha uma saída para se essa técnica desse errado. Mas deu certo. As pessoas lembravam, é o Fábio, tal, eu vi uma palestra sua, eu gostei, vem para cá. E aí eu fui conseguindo um negócio ou outro. Só que o mercado de tecnologia é gigantescamente comoditizado. Quando eu olhei, cara, uma guerra de preço, sabe, as pessoas se matando. Você não vê, assim, um sindicato patronal unido de proprietários de empresas de tecnologia da informação. Cara, é a classe mais desunida que existe no Brasil. Todo mundo se matando, todo mundo dizendo que o cliente é meu e ninguém tasca. E eu olhava para aquilo e dizia, cara, eu vou me dar mal. Isso é guerra de dinheiro, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir fazer isso. Então o que eu pensei? Vou segmentar. Eu vou pegar um assunto específico
e vou ficar batendo só naquele assunto. Então eu vou ser contratado por ser especialista e não vou ter essa concorrência. Pimba, deu certo. O que eu sabia mexer? Em compliance, sabia mexer em IS, vou mexer em coisas para web. O que tem de cliente para web? Aí eu montei 3 personas. Olha a cabeça do empreendedor, né? Todo esquemático. Pô, eu vou atacar portais de internet, eu vou atacar instituições financeiras, porque tem um internet banking pegando, e eu vou atacar e-commerce. Aí eu bati nos portais de internet e o cara virou pra mim: pô, Fabião, sua ideia é legal, tal, mas cara, meu conteúdo é estático, se ficar fora do ar, não tem problema. Ah, cara, não tem esquema não vou te contratar não. Pô, legal, bacana. Bati na porta do banco, falei com 2 bancos. Aí os bancos falaram: poxa, interessante, eu acho que você tem condições de fazer isso mesmo, mas cara, eu não posso te contratar, você é muito pequeno, eu não posso te processar. O banco aqui não deixa eu contratar ninguém que eu não possa processar. Você não tem nada a perder, como é que eu vou contratar você? Putz, que balde de gelo. Que sério, absurdo também, eu ouvi né? isso. Tô falando sério. E aí eu fui bater na porta do e-commerce. E aí o e-commerce virou pra mim assim, disse: cara, meu carrinho de compra, quando fica 100 pessoas online, cai. Você me ajuda nisso? Eu disse: opa, nasci pra isso. Ah, tá. Pô, e se eu conseguir fazer aqui umas hot pages dinâmicas e tal, você consegue manter isso no ar? Consigo. Cara, aí comecei. Aí fiz o primeiro e-commerce, começou a dar certo. Aí aquilo, assim, criou uma famazinha. Foi em 2008, né? Veio um site, cara, uma empresa chamada MZIR, que eles faziam um site de investor relationship, relacionamento com investidores. Então, eles precisavam construir muito rapidamente esses sites com os informes, né, de como é que estava aquela ação. O tempo todo eles precisavam ficar fazendo isso. Eu peguei esse projeto e cospe código, e cospe HTML, que não sei o que parará. E putz, foi bacana. Aí de repente, quando eu vi, já tinha 8 pessoas trabalhando comigo. Cara, que legal. Aí nosso terceiro cliente, Submarino Viagens. Olha só. Que legal. Nada pequeno, né? Eles não conseguiam parar em pé. Eles não conseguiam vender uma passagem online, porque tinha que se conectar com Amadeus, tinha que se comunicar com Tobico e tal. Eles não conseguiam ser eles chamavam de Agency Travel Online, ATO. Eles não conseguiam ser um Agency Travel Online. Aí eu fui lá, comecei a resolver e tal. Aí quando eu vi, já eram uns 25. Eu disse: oh, que beleza. Aí vem o nosso terceiro cliente. Cara, você não vai acreditar. Uma empresa que ninguém conhece. Uma empresazinha assim super pequena. Walmart, já ouviu falar? Conheço o Walmart, olha, parece pequenininha, mercadinho de bairro. Cara, nosso terceiro cliente, cara. E olha que história louca. Fui lá conversar com um cara, puta pepino, o portal deles não ficava de pé. E ele veio com esse papo: pô, Fábio, mas eu não posso te processar. Cara, você não tá correndo risco nenhum. Olha só, eu tô correndo meu risco em contratar você. Se der errado, eu sou demitido, cara. Porque vão perguntar: por que você não contratou a IBM? Por que você não contratou a Accenture? Por que você não contratou a Microsoft? Por que você apostou nesse Zé Ruela? Então assim, como dividir o risco? Eles: como é que você quer dividir? Vou fazer o seguinte, cara. Sua proposta é dos 600 mil, né? Pra botar meu site de pé até novembro. Falei: se der certo, e eu conseguir vender 20 milhões em novembro, e eu tenho SKU para isso, tá? Eu tenho produtos para justificar esse volume de venda. Se der certo, eu te pago 900. Se der errado, eu te pago 300. Pegar ou largar? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, cara. Como ele falou, né? O que eu tenho a perder? Vou lá, me joguei, peguei, cara, virando noite, fazendo gafe. Você acredita que um dia, 2 horas da manhã, eu lá no headquarter do Walmart, que fica em Alphaville, desesperado atrás de comida, assim, pro time, eu encontrei um pão de açúcar aberto. E aí eu fui lá, comprei, né, as coisas no pão de açúcar, e eu tô entrando dentro do Walmart com a sacola do pão de açúcar. E aí o segurança vira pra mim: não, senhor, aqui não. E eu tive que deixar as sacolas todas no chão, cara, e ir trazendo cada um produto de vez pra dar pra galera. Muito bizarro, cara. Muita história louca, assim, mas conseguimos, ganhamos os 900 pau. E aí teve, eu acho que um momento marcante, onde eu deixei de ser uma empresa e virei uma empresa. Então, até esse momento, cara, eu era uma curtição, era todo mundo junto, vira à noite e tal. Eu não tinha financeiro, eu era o financeiro, eu era o RH, eu era o CEO e eu programava também. E tinha já 25 pessoas juntas, cara. Então já era aquela coisa assim, né, meio desorganizada. Só que eu acreditava nisso. Eu dizia assim: cara, a bandeira do Brasil tá errada. Não é ordem e progresso. É progresso e ordem.
Primeiro faz, primeiro acontece, depois organiza. Eu acredito nisso até hoje. Então, eu tava naquela bagunça. Aí no dia 5 de dezembro, o vice-presidente de tecnologia do Walmart me chama para conversar e diz: Fábio, parabéns, deu certo, você já sabe que você vai receber lá o valor combinado. Só que é o seguinte, cara, você só fez uma coisa, botar o portal no ar. Agora, eu quero fazer o site. Eu quero ter o maior e-commerce do Brasil. Então, eu quero que você comece aqui no dia 4 de janeiro, com 45 pessoas pra gente botar esse negócio para funcionar. E aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te explicar uma coisa, sabe? Enfim, eu não sei nem como te falar isso, mas você lembra que a empresa inteira, comigo dentro, são 25? Como é que eu vou conseguir contratar mais 20 pessoas em dezembro, nas festas, todo mundo de férias, para começar no dia 4 de janeiro? Não sei como fazer isso. Aí o vice-presidente virou para mim e falou assim, olha, tomara que você entenda o que eu vou te falar. E se você entender, você vai ser um grande empreendedor, um grande. E você tem até potencial para isso. Se você não entender, tudo bem. Aí eu fiquei todo preocupado, né? O que esse cara vai me falar, né? Aí ele virou para mim e disse na maior simplicidade, ele era pernambucano, ele tinha vindo do Bom Preço. Ele falou assim, na maior simplicidade, deixa eu ver se esse problema é meu. Que coisa! Esse problema não é meu. Esse problema é teu. Pegar ou largar. Cara, que lição de vida. E eu te confesso, tá? Que eu nunca mais eu vou transferir o meu problema para o meu cliente. E isso virou um mantra na empresa. Eu não posso transferir o meu problema para o meu cliente. Eu tenho que saber servir. Ele quer isso, cara. Eu tenho que atender. E aí eu saí desesperado contratando. Eu virava na rua assim e falava, cara, você sabe falar C#? Pronuncia aí, C#. Beleza, entra. Eu sabia que em 2, 3 meses eu ia substituir a metade, mas eu precisava estar no dia 4 de janeiro com 45 pessoas lá. E aí eu tive que ter RH, eu tive que ter financeiro. Ali eu virei empresa. Assim começou a F-Câmara, que hoje é a maior empresa de serviços da América Latina para e-commerce, varejo e marketplace. Começou nessa coragem desse momento que eu te expliquei. Eu tava no mudo aqui, mas eu tava falando o seguinte, cara, que legal, né? Como esse bloco também aqui deixou pra gente claro do vai, né? Vai, no caminho eu te explico, né? E mesmo com essa simplicidade desse VP, né? Ele conseguiu passar a mensagem pra ti, que entrou no seu cérebro, hoje é DNA da empresa, né? E hoje em dia dá até vergonha de ver algumas empresas dizendo, exercemos a empatia pelo cliente, né? Ou fazemos o sucesso do cliente, ou, né, cuidamos do cliente. Coisas que você está falando de uma década atrás, né? Parece próxima, mas uma década é bastante coisa no nosso mercado. E como cuidar do cliente sempre estava estampado ali naquele saco de pão do Manuel, né? Servimos bem para servir sempre. Acho que não tem frase mais clássica para entender quanto você tem que cuidar do cliente. E que problema bom de resolver, né? Tem que contratar 45 pessoas, né? A gente tem essa expressão, né? Que problema bom. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena.
A gente já entendeu, né, que esse jovem empreendedor, esse cara desde os 14 anos que desenrola, seja qual for a programação, né? Você acabou confessando essa idade aqui, mas a galera vai ter que prestar atenção aqui, porque até você não transparece a idade que você tem. Olha só, mais essa cortesia que eu tô te dando, hein? Guarda esse trechinho aqui pra sua filha. Como é que ela chama, sua filha? Beatriz. Então, Bia, pega essa daí, né? Tenho certeza que você acha o pai jovão, né? Enxuto, diriam, a minha mãe diria. Nossa, como ele é um rapaz enxuto, né? Que não transparece a idade, né? Você não parece... ganhar uma garrafa de vinho, tá, cara? Essa é boa, boa. Bom, Beatriz, olha só que legal, né? Escutar a história do seu pai, a trajetória, as inspirações, né? Que você teve o privilégio aí você tem o privilégio de ter isso no sangue, com certeza vai se tornar uma grande profissional, uma grande empreendedora. E eu aqui, como um amigo no CPF do seu pai, tô aqui me divertindo com as histórias e os desfechos, né? E como a gente tem como empreendedor a mente de sair do outro lado, né? Exercer empatia, Fábio. Acho que para o empreendedor, empatia é uma palavra tão velha, parece tão nova atualmente no LinkedIn, né? As pessoas falam, você precisa exercer mais empatia, você precisa pensar mais com o sapato do outro, você precisa pensar mais no seu cliente. Porra, cara, falar isso para empreendedor é até uma ofensa, porque eu não conheço nenhum ser que resolve o problema dos outros sem o problema ser dele. Eu não conheço nenhum outro ser chamado empreendedor, empreendedora, que vista de fato o sapato do cliente para sair do outro lado. É sobre isso. Quando eu vou em algumas discussões, né, e eu já fui em muita dinâmica, principalmente design thinking, né, que eu adoro também a dinâmica. Mas tá lá, gente, a gente precisa exercer a empatia, a gente precisa se unir aqui, a gente precisa construir junto. Aí fecha a porta da sala, na primeira chance que você tem de não dar passagem pro cara no trânsito, você não dá. Aí você fala assim, pô, você acabou de sair de uma sala onde todo mundo deu a mão, a gente tava ali exercendo a colaboração, a empatia, e na primeira chance que você tem de exercer aquilo para a vida, você não pratica. Para o empreendedor, isso é muito natural, né? Eu tenho certeza que você dá passagem quando o cara está em uma situação difícil para entrar. Eu tenho certeza que você exerce a empatia desde o momento que você passa na cancela do estacionamento do shopping até o momento que você entra no seu apartamento. Mas não é porque você é educado, não é porque você é um gentleman, né? É porque isso é a essência do empreendedor. Ele entende que vestir o sapato do outro, que exercer a empatia é orgânico, sai na urina, né? A empatia sai na urina, que a gente fala. E é legal isso. É a construção necessária. Eu tenho certeza que esse VP, o dia que você encontrar com ele, se ele escutar esse episódio, ele vai falar como uma frase foi decisiva no caminho desse cara, né? E olha esse cara que ele se tornou, né? Eu tenho uma história da Bia para contar para você rapidinho. Conta. A Bia, ela até os 6 anos de idade, ela era extremamente tímida. E quando ia se comunicar assim, com estranhos, ficava meio segurando na minha perna, quase entrando debaixo, né, de mim, por causa dessa timidez. E eu estava preocupado com aquilo. Eu disse, poxa, isso não vai dar certo. Eu preciso, de alguma forma, liberá-la. E aí nós fomos fazer uma viagem, fomos para Punta Cana, na República Dominicana. E estávamos lá na praia, tal, do hotel. E ela é louca por sorvete, cara. Até hoje ela é, assim, tarada por sorvetes. E ela virou pra mim e falou, pai, eu quero um sorvete. E tava passando lá um vendedor. Eu falei, legal, vai lá e pega. Ela, pai, eu não falo inglês. Aí eu disse, mas Bia, nem ele fala espanhol. Está na República Dominicana. Pai, eu não falo espanhol. Disse, Bia, ele quer vender, você quer comprar, vocês vão se acertar, faz mímica, você vai conseguir, tenho certeza. Pai, você nunca me ajuda. Pai, você nunca facilita as coisas pra mim. Pra mim é sempre assim. E começou a falar. Ficou uns 2 minutos falando assim. Eu virei pra ela e disse, Bia, tá bom, vai. Tá bom, eu vou pegar para você o sorvete. Mas antes, você vai me responder uma pergunta. E não tem resposta certa ou errada, simplesmente responda. E após a sua resposta, eu vou lá pegar o sorvete. Lá vem você, né, pai? Não se preocupa, simplesmente responda. Tá, qual é a pergunta, pai? Bia, por que eu acredito tanto em você e você mesmo não acredita em você? Ela parou assim por uns 15 segundos, levantou e foi lá sozinha pegar o sorvete, cara. E desse dia em diante, nunca mais ela ficou tímida, cara. Eu consegui quebrar essa barreira. Então, que legal. É uma história muito linda com ela que eu gosto de contar. Animal, parabéns, Bia. Com certeza isso você teve um ensinamento, vai levar para sua vida toda, porque as oportunidades seu pai deixou bem claro também aqui nesse episódio, né? Se a oportunidade tá aí, vai lá e pega.
entrega, né? Se você tá com vontade de algo, levanta o bumbum da cadeira, vai lá e faz. É sobre isso que a gente aprendeu nesse episódio. O EmpreendaCast só tem um objetivo, Fábio. Só tem um objetivo. Fazer as pessoas irem pra frente. Pra frente. Não é sobre subir nem crescer. É sobre ir pra frente. É sobre se movimentar. É sobre inspirar. É sobre construir. Eu tenho relatos incríveis aqui que movimenta, que é o grande pagamento que eu tenho de fazer isso daqui com todo o amor que eu faço e todo o carinho. São pessoas que foram pra frente, né? A gente vive momentos de estagnação, de patinar, né? Os nossos líderes não estão sabendo tomar decisões pra gente e eu nem acredito que eles vão saber. A gente não pode depender das atitudes de um terceiro para dar o rumo que a gente quer pra gente. E o que você fez com a Bia foi sobre andar, se movimentar, ir pra frente. Tenho certeza que hoje ela é uma menina muito mais segura, né? Com certeza ela toma a frente dos trabalhos da escola. No Zoom deve ser uma das mais destacadas dentro do que é se comunicar e tomar a frente. E olha só como é uma frase, né? E você comentou desse lance dela pegar na nossa perna, né? De se esconder entre nossas pernas. Também diz muito da segurança, né? Que se tornar pai, né? Dá essa responsa pra gente e parece que também é orgânico, né? Cai uma ficha. Sempre meus amigos falavam assim, quando você se tornar pai, vai cair uma ficha na sua cabeça e essa ficha vai te transformar num outro ser humano, né? Que você vai exercer outras coisas sobre proteger, sobre ser protegido, né? Sobre ser o herói dela, né? Sobre, assim como eu sou o herói aqui do João nos momentos do escuro, né? Na hora que o bicho pega, é o papai que resolve, né? A gente brinca. Mas a mamãe também, né? Mas no sentido da criança de entender onde estão as suas fortalezas. E aqui para você... Hoje eu tô perdido, tá? Porque agora ela tá ao contrário. Ela tá super liberal, assim, super com autonomia. E tem um episódio marcante para você entender a confusão que eu arrumei quando eu ensinei pra ela isso. Eu tinha acabado de me mudar pro prédio onde eu moro hoje, tá? É um prédio que tem um apartamento por andar, sabe? Um apartamento legal. E ela tava começando a fazer, cara, um negócio, sabe? Me perdoe a expressão, uma desgraça, chamada slime. Nossa, cara, aquilo faz uma sujeira, aquilo é uma bagunça, e ela queria fazer aquilo, e ela queria montar uma página no Instagram para vender o slime que ela fazia. E aí ela veio me pedir dinheiro para isso, para comprar mais e tal, e eu falei, Bia, não dá, você faz muito bagunça, você tá sendo irresponsável, não vou investir nisso porque você não tá sendo séria com o que você tá me dizendo. Ela, tá bom. Ela virou pra nossa funcionária, fez um bolo. Cara, tinha 3 semanas que eu morava no prédio. Ela fez um bolo, cortou o bolo em fatias, pegou o elevador, tocou no andar de baixo, virou para uma pessoa lá que atendeu, disse, tudo bem, eu sou uma pequena empreendedora, eu quero montar uma página no Instagram para vender slimes e eu preciso arrumar fundos aqui para montar isso. Será que você poderia comprar um pedaço de bolo por R$10 para me ajudar? Cara, imagina, se toca a sua campainha, uma criança de 9 anos, todo mundo comprou, cara, todo mundo comprou. Pô, e aí no meu prédio, cara, mora um embaixador da Nigéria e a minha filha já arranha o inglês e tal. O cara falou com ele em inglês, o cara deu $100 pra ela, cara. Bicho, loucura total, cara. Perdi minha filha, perdi. Agora ela já é do mundo, ela faz o que ela quer. E de vez em quando eu fico falando, filha, pelo amor de Deus, calma, não vai com essa velocidade toda que você vai derrapar. É isso legal, aí. Esse foi o efeito negativo dessa história. Tá no DNA, a gente já sabe, né? Tá no DNA. Parabéns, Bia. Muito, muito orgulho de você. E você vai ser entrevistado aqui com toda a certeza absoluta desse programa que vai ter longa vida. E por que não você contar sua experiência empreendedora, né? Os americanos vendem a limonada, até eles conhecerem o que o brasileiro faz aqui. A gente desenrola muitas outras coisas, né? Limonada... Bom, se você chegar no prédio, tá, e não saber qual é o meu apartamento, pergunta qual é o do pai da menina do bolo. Pai da menina do bolo. Que legal, muito bom, muito bom. Valores que a gente deixa. Agora, Fabião, nesse papo incrível, nesse papo delicioso, que eu queria jamais sair daqui, eu queria estar preso contigo na caverna do dragão, assim, a gente tentando escapar daquele mundo, mas aproveitando para falar sobre empreendedorismo. Agora, eu queria saber de você, a gente está se aproximando do final, né? A hora que lá a plateia do Jô Soares fala assim, né? Poxa, tá acabando. Com toda certeza, cara, não tenha dúvida, eu conheço cada um dos meus 35 mil sonhadores e sonhadoras, e eu sei que eles se divertem
eles se emocionam e eles curtem, assim como eu curto cada gravação. Eu queria saber de você o seguinte, o que você achou de gravar esse podcast? Você já tinha gravado algum podcast? E como é que a gente bebe da sua fonte? Me deixa aí um podcast, um livro, alguma coisa, para eu me tornar mais F-Câmara, né? E menos F-Câmera, né? Porque a gente sabe aí que a troca do E pelo A foi crucial na condução desse episódio. Eu vou até brincar na vitrine e vou fazer uma troca da letra para poder representar aqui para a galera entender do que a gente está falando. Diz aí. Olha, hoje eu leio muito, né? Eu aprendi a ler e fiquei viciado. E tipicamente eu leio 5 livros por mês e aquilo me nutre e aquilo me renova. Então dá para falar sobre os livros, né, mais atuais, dá para falar sobre algum outro muito marcante. Mas no geral, eu acho que o brasileiro ele está muito mal servido de livros, tá? Nós temos muitas traduções de livros anglo-saxões, tá? Os anglo-saxões têm por etnia princípios, né, diferentes dos nossos. Eles são mais responsáveis, mais sérios, menos flexíveis, menos criativos. E aí eu acho que é um desperdício ficarmos procurando modelos, sabe, em livros de anglo-saxões. Então eu convido as pessoas a procurarem livros escritos por espanhóis, escritos por italianos, escritos por pessoas que são gente como a gente, que tiveram ali que se virar de guerras que destruíram tudo e construir tudo do zero com flexibilidade, com criatividade, sabe? O anglo-saxão vai trazer uma imagem assim de muito esforço, de muita dedicação, que eu concordo, mas cara, não é só isso. Não é só ficar que nem louco, ficar alucinado, né? Estilo Falcone, né? Meta. Não é só isso. Na F-Câmara eu não acredito nisso, tá? Eu gosto mais de viver nesse caos e aprender com a adaptação e flexibilização a lidar com o caos do que ficar focado. Porque quando você fica hiperfocado, você fica míope. E você não enxerga as coisas que estão à sua volta. Você não tem visão periférica. Então tem oportunidades ali muito mais legais que você poderia fazer a diferença e você está atrás dessa meta e se afunda nela. Então eu quero convidar efetivamente a lerem livros de italianos e de espanhóis. Eu gosto demais porque se parecem conosco e você se entende e consegue praticar aquilo por essência, por gen, por DNA, como você disse aí. E aí, cara, eu gosto muito do meu guru, se chama Antonio Meneghetti. É um italiano que eu conheci pessoalmente, um cientista de outro mundo. Certamente ele não é dessa dimensão, cara, ele é de outra. E ele faleceu faz pouquíssimo tempo, faleceu em 2013. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente umas 4 vezes, assisti muitas palestras dele, li muitos livros dele. Os livros dele são profundos. A primeira vez que eu li um livro dele chamado A Psicologia do Líder. A primeira vez que eu li, eu pensei que eu estava lendo de trás para frente ou de cabeça para baixo, sabe? Eu não entendia nada, eu não conseguia entender uma página. Eu demorei um pouco para entender aquele livro, mas aquele livro transformou a minha vida. A psicologia do líder me trouxe uma compreensão sobre a capacidade de relação, sobre a consciência, que foi fantástica. Então esse é o livro que eu deixo para o sonhador, para a sonhadora que está ouvindo a gente. Muito legal, muito legal. E falando de futuro, não sei se foi essa a última pergunta para fechar, cara, eu estou muito afim de juntar gente boa, tá? De trazer mais pessoas para trabalhar conosco no grupo, para se tornarem meus sócios, porque eu quero fazer uma expansão internacional e eu vou conseguir. A pandemia me atrapalhou um pouco, mas eu vou conseguir. Já tenho umas frentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, e quero abrir uma frente na China. Eu sou vidrado pela China. Que legal. E eu quero muito, daqui a uns 4 anos, abrir a IPO. E aí me tornar, de fato, uma empresa mundial. Então, para quem veio, cara, do subúrbio de Madureira, lá de Oswaldo Cruz, para quem não teve eira nem beira algumas vezes na vida, esse é um legado que eu quero deixar. E aí não é pela grana, cara. Pô, sinceramente, quem me conhece de perto sabe que não é pela grana, é pela história, é poder, sabe, ser um modelo para as pessoas conseguirem ter ali uma inspiração, uma orientação de como é possível fazer algo. E aí depois de eu conseguir fazer tudo isso, cara, lá com os meus 70 anos, eu quero virar professor universitário. Meu sonho, já que eu não tenho universidade, eu não tenho faculdade, não tenho diploma de nível universitário, o meu sonho é virar professor universitário e mostrar, olha galera, tá aqui, ó, eu fiz. Eu não estou falando sobre teoria, estou falando sobre prática.
Foi assim que eu consegui construir. E é isso que eu quero deixar até o meu último dia de vida. Muito bom, cara, muito bom. Eu quero agradecer novamente por esse papo incrível que a gente teve. Tenho certeza que o sonhador e a sonhadora adorou isso, né? Adorou esses ensinamentos. E, meu amigo, eu não tenho dúvida, aqui olhando para ti, uma pena que a gente não pode dar um abraço forte de 30 segundos ou apertar sua mão e dizer que vai rolar, mas eu arrisco a dizer que não vai ser 4 anos não, viu? É antes mesmo de você achar aí que é num ciclo de uma Copa do Mundo. Eu acho que você levanta essa taça aí do IPO muito antes dos 4 anos, porque você é determinado, você tem uma construção de uma história e você de fato vai conseguir deixar esse legado, né? Mais ainda uma pilha de coisas bacanas que você vem construindo nesse país, nesse mundo, né? E eu fiquei muito feliz em contar a sua história. Tenho certeza que você vai levantar essa taça. Você já tinha gravado um podcast ou não? Não. Eu tinha feito uma iniciativa interna lá do nosso time, trabalhos internos, assim, como é que vocês chamam, né? Intramarketing, esqueci o nome, endomarketing. Mas, assim, essa coisa de falar para 35 mil pessoas com um cara tão fantástico como você, me desculpe a expressão chula, você acabou de tirar minha virgindade. Muito bem. Cara, um prazer imenso foi conversar contigo, muito feliz, né? De alguma forma vai ficar guardado aí na sua história, o seu primeiro podcast de muitos. Você é um grande comunicador, você é um grande líder, um grande comunicador, uma grande inspiração, né? Que bom que a gente conseguiu deixar isso registrado aqui, bonitão. Você volta para contar do IPO, tenho certeza absoluta. Já estava te seguindo desde que eu te conheci, agora eu vou te acompanhar, né? Acompanhar é diferente de seguir, né? Porque quando você acompanha, de fato você tá ali do lado, né? Se você olhar para trás, eu tô ali para bater palmas. Se você olhar para o lado, eu tô ali para dar joia que vai dar certo. E se você se eu tiver à frente, eu tô ali para te puxar, né? É sobre isso que é acompanhar, é garantir que o acompanha vem da companhia, né? Então, de fato, você tem aí um grande admirador, um fã, né? E eu tô muito feliz aqui, se a gente vai tirar uma foto no final, de tirar a sua figurinha e colar no meu álbum de ídolos. Os meus ídolos são diferentes, eu não me canso de dizer, né? Eu era aquela criança estranha que acordava cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios, para vibrar com as histórias das pessoas. E eu vibrei demais aqui com a sua. Obrigado de verdade, Fábio. Obrigado mesmo por ter deixado o registro aqui. Tenho certeza que vai ser uma dose de adrenalina e inspiração para todos. Muito obrigado a você. Muito bom. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio
Uma produção, voz e conteúdo.